Olá pessoal, tudo bem? Então vamos fazer aqui mais uma videoaula para o componente curricular Administração de Sistemas de Informação. Então, vocês devem se lembrar, nós estamos aí fazendo o sequenciamento, né, dos tipos de sistemas de informação. Nós começamos com os sistemas de processamento de transações, depois nós falamos sobre os sistemas de controle de processos. E para encerrar agora, né, o terceiro tipo aqui, daqueles sistemas que são classificados como sistemas de suporte operacional, nós vamos falar de sistemas de colaboração empresarial. Os sistemas de colaboração empresarial também, na literatura, vocês vão encontrar com outro nome, que é um nome também bastante comum, que vocês, inclusive nas referências que eu indico, vocês também vão perceber que é muito utilizado, que são os sistemas de automação de escritório, tá bom? Então, lá em controle de processo, a gente começa a falar um pouquinho sobre essa automação, né, dos escritórios, mas é nesses sistemas que nós vamos ter isso com um pouco mais, com muito mais organização, né, de uma forma mais planejada, tá? Bom, o que são os sistemas de colaboração empresarial ou os sistemas de automação de escritório? Então, são aqueles sistemas que vão aprimorar, que vão dar condições às organizações para uma melhor comunicação, né? E essa comunicação, que muitas vezes é crítica, né, em qualquer negócio, em qualquer organização, uma vez aprimorada, uma vez bem conduzida, fluida em termos né, de informação, ela vai propiciar maior produtividade também às pessoas, às equipes. E aí existem inúmeros exemplos de aplicativos que vão servir para essa finalidade, como por exemplo o correio eletrônico, a videoconferência. Tá? Bom, esses sistemas eles costumam lidar com como ele vai auxiliar a comunicação, então é natural que ele tenha como seu principal objeto os documentos. Então, os documentos vão ser fundamentais para os sistemas de colaboração empresarial. Será o objeto mais importante no momento em que eu penso, em que eu estruturo, que se desenvolve o sistema de colaboração empresarial ou de automação de escritório. Então, é em torno do documento que nós vamos pensar e planejar esse novo sistema ou a implantação desse sistema, tá? E quando eu falo de documento, esse documento não necessariamente em papel, tá? O documento aqui é, no, no entendimento mais abstrato, né? De ser o documento aqui ele tem que ser entendido como um repositório de informações que tem alguma finalidade, né? Que foi produzido por alguém, que vai ter que ser entregue para alguém, e nesse processo, né, em que flui a mensagem que esse documento carrega em si, né, o emissor e o receptor eles estão desenvolvendo uma atividade que, no nosso caso aqui, né, do nosso curso, diz respeito a uma atividade organizacional. Tá bom? Então a gente vai ter aí processadores de texto, digitalização, agendas eletrônicas, enfim, tem aí uma variedade enorme de aplicativos e algumas eu vou inclusive citar aqui. Tá bom? Então, esses sistemas apoiam a comunicação e aí existem outros aplicativos que vão ser bastante interessantes e úteis aqui e que servem, né, como exemplos de sistemas de colaboração empresarial ou de automação de escritório, que é o caso do correio eletrônico, da videoconferência, dos comunicadores instantâneos, né? O WhatsApp hoje tem, inclusive o WhatsApp Business, né? Tem um uso bastante intenso, né? Nesse processo que, ora, representa, né, uma automatização de uma série de processos que costumam ser típicos do escritório ou alavancam, né, facilitam a colaboração empresarial. Bom, os sistemas de automação do escritório, né, e aí um pouco mais direcionado para essa terminologia, eles têm como objetivo, então, melhorar a comunicação entre trabalhadores e entre as unidades organizacionais. Então, não é só
de um trabalhador para outro, mas também entre as unidades organizacionais. Então, os setores que precisam dialogar, trocar informações, trocar documentos, então esses setores também fazem parte da preocupação desse sistema de automação do escritório. E a gente pode ir além disso, tá? Apesar de ainda estar no nível de suporte operacional, os sistemas de colaboração empresarial também podem extrapolar os muros da organização. Eles podem também implicar numa fluidez de informação de uma organização com outras organizações. Então, é perfeitamente possível você imaginar, por exemplo, que nesse sistema de colaboração empresarial, um pedido de compra, né, que sai de uma organização e vai para o fornecedor dessa organização, esse documento que flui, né, entre o cliente e o fornecedor, entre a organização que compra e aquela que vai vender, esse documento ele também pode ser mediado por um sistema, né, de colaboração empresarial. É o caso, né, que a gente poderia aqui dar de exemplo, do EDI, né, o Electronic Data Interchange. O EDI ele nada mais é do que um sistema de colaboração empresarial, onde uma organização, né, colaborando com a outra, né, trafega informações. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais do EDI numa outra oportunidade, tá bom? Mas existe também essa possibilidade, nós olharmos para um sistema e observarmos que ele extrapola, né, o ambiente interno da organização. Também vai para outras organizações. Tá? Bom, e é óbvio, né, tudo isso para quê? Para que haja troca de informações e que se otimize o trabalho, tanto dos indivíduos quanto dos grupos, das equipes. Então, o trabalho individual e o trabalho coletivo precisam ser otimizados. E a intenção, né, a finalidade maior desses sistemas é justamente fazer essa otimização. Bom, quando a gente fala de otimização, naturalmente a gente volta, né, ao conceito de eficiência. Então, de volta à ideia de você melhorar a forma como aquele trabalho é realizado, de minimizar desperdícios e maximizar o aproveitamento dos recursos que estão sendo lidados, que estão sendo trabalhados naquela atividade organizacional. E aí eu faço aqui também, mais uma vez para vocês, né, um esquema funcional aí, né, o famoso entrada, processamento, saída e retroalimentação desse modelo, né, de sistema de automação de escritório. Então, a meta é uma comunicação intra-organizacional mais fluida, mas lembrando que pode ser também extra-organizacional, que a grande maioria das vezes nós vamos pensar intra-organizacional, então interno à organização, mas pode, tá? Pode ser extra-organizacional. Então não tomem essa meta aqui que está nessa apresentação como dogmática, né? Não, então só pode ser comunicação intra-organizacional, se é extra-organizacional não pode, não pensem assim. Tá? Ela pode ser extra-organizacional. Aqui eu coloquei o esquema para a gente para que nós possamos aqui ter um exemplo de como é o pensamento sistêmico, né? Como é que você começa a usar o método analítico para você desenvolver essa visão sistêmica tão necessária, essa competência tão necessária ao administrador, tá bom? E é óbvio, todas as, até aproveitando, né, porque isso eu venho fazendo em algumas apresentações anteriores, aqui não está esgotado tudo, né? É impossível, né? Você pensar que esse esquema funcional aqui ele é o suficiente para todo e qualquer tipo de situação. Não, né? Aqui ele é um modelo genérico, né? Mas não se esgota nele, tá bom? Então a meta aqui desse modelo genérico, né, desse esquema genérico, seria a comunicação intra-organizacional mais fluida, né? E aí o que entra, né? Quais são as entradas desse sisteminha aqui, desse processo? São os documentos, né? São as agendas, e esses documentos, essas agendas vão ser processados como? Então vai existir um aplicativo que vai gerenciar esses documentos, que vai gerenciar esse agendamento, que vai mediar e até gerenciar essa comunicação. E o que vai sair? Documentos e agendas. Ah, nossa, entrou e saiu a mesma coisa. Então, ele dá fluidez aos documentos, né? Então o documento ele vem de um lado e vai para o outro, né? E ele tem uma passagem por alguns setores ou por algumas pessoas. Então
é natural que os documentos que entram, né, eles vão ser processados e vão sair. Mas eles sairão iguais? Não, eles não serão exatamente iguais àqueles que entraram. Certamente alguma modificação, alguma alteração, alguma atualização, algum acréscimo é feito a esses documentos, a essas agendas, de tal modo, né, que nunca são exatamente iguais. E qual é a retroalimentação, qual é o feedback, né, esperado disso tudo? Que haja, de fato, essa maior fluidez, né, de comunicação entre as pessoas, entre as unidades organizacionais, entre organizações, tá? Para não achar que isso é dogmático, minimizando o ruído. Né? É um problema clássico, provavelmente vocês viram lá em Organização, Sistemas e Métodos. Um problema clássico da comunicação organizacional é o famoso ruído. O que são os ruídos, né, numa comunicação? Bom, tudo que possa atrapalhar a compreensão, né, da mensagem. Então pode ser um problema no receptor, né, a pessoa que fala errado, por exemplo. Pode ser um problema no emissor, né, o emissor, a pessoa que transmite, que fala aquela mensagem, ela fala errada. Pode ser um problema no receptor, aquele que recebe, aquele que está ouvindo a mensagem pode entender tudo errado. Pode ser um problema da própria mensagem, o conteúdo dela é confuso, por exemplo. Pode ser um problema de canal. Você mandou, por exemplo, em papel e a pessoa não teve o devido cuidado com aquele papel e aquele papel ele, sei lá, rasgou, caiu café em cima e aí borrou e aí você tem um prejuízo em termos de entendimento daquela mensagem. E aqui eu dei um exemplo bem extremado, né, usando papel, mas você pode pensar em exemplos digitais de todo tipo, né? Aliás, a fake news, né, ela pode ter esse problema tanto de conteúdo, né, um conteúdo falso, mentiroso, mas aí também pode ser um problema de canal, né? Você retira ele, por exemplo, você retira uma frase de uma notícia de jornal, né, de um portal de notícia, e você, de forma totalmente descontextualizada do ponto, do local de origem, né, você joga numa discussão, né, quer dizer, no canal errado, aquela mesma expressão que fazia sentido no portal de notícias, ali naquela discussão de WhatsApp, pode causar um monte de problemas. Né? Então a gente tem problema de canal, às vezes tem problema de código, né? Aliás, esse é um problema que se espera que no futuro não exista mais, mas, por exemplo, você vai conversar com um fornecedor cuja língua, né, natal é o espanhol, o inglês ou o alemão, existe aí uma dificuldade, né, por conta do código. Né? São palavras diferentes, estruturas gramaticais diferentes, e tudo isso pode complicar. Tudo isso pode representar um ruído. Tá bom? Muito bem. Continuando, então. Os sistemas de automação... Opa, desculpa, gente. Deixa eu voltar. Os sistemas de automação de escritório, né, ou de colaboração empresarial, eles estão aqui, né, nesse esqueminha, nesse diagrama, eles estão bem contemplados, né, em termos de quais são os aplicativos possíveis, né, que as organizações utilizam para essa colaboração empresarial. Tá? Então, questão de gestão de documentos. Hoje, cada vez mais, é importante digitalizar documentos. Aliás, até falando em digitalização de documentos, a gente está em vias de aprovar lá um novo regulamento de atividades complementares, e vocês devem se lembrar daquela videoaula sobre modelagem, né, que eu usei como exemplo, na verdade a videoaula sobre o uso do Visage, que eu usei como exemplo justamente o processo digitalizado, né, das atividades complementares. Então, a digitalização dos documentos é uma coisa muito comum já. Né? Nos meus tempos de Xerox, né, lá no século XX ainda, esse era o nosso desafio e era uma das soluções que mais nós vendíamos, né, para os clientes da Xerox. Então, os clientes estavam lá com aquele monte de papel, aquela papelada toda, e aí como fazer para gerenciar aquela papelada toda, né? Então nós íamos lá e oferecíamos para eles soluções que digitalizavam esses documentos. Então a gente digitalizava, a gente tinha softwares, né, equipamentos e softwares que, por exemplo,
liam a nota fiscal, e aí você vai falar assim, mas a nota fiscal não pode ser digitalizada. Pode, né? Hoje está muito mais fácil. Antigamente, né, a nota fiscal eletrônica hoje é uma realidade bastante acessível até. No século XX, nem tanto. Então, se alguém falar assim, não podia. Não, podia. Mas tinha que ter um monte de autorização e tudo mais, né? Mas a gente nem era essa a nossa preocupação naquele momento. Naquele momento, nossa preocupação era, eles tinham que guardar tudo isso. Eles tinham que armazenar tudo isso. Então, eles tinham lá armazéns para guardar, né, as caixas com as notas fiscais pelo prazo lá de 5 anos, né? E então, qual que era a proposta que a gente tinha, né? A gente digitalizava tudo aquilo, todo aquele monte de nota fiscal, né? E aí você criava uma base de dados, né, um banco de dados onde as pessoas podiam visualizar a nota fiscal. Então eles não precisavam ir até aquela caixa, pegar a nota fiscal para ver. Ela podia ser visualizada, né, de forma muito mais rápida usando o sistema, né, um sistema computacional. E se houvesse necessidade do acesso ao documento original, na própria base de dados, né, onde ele conseguia visualizar a imagem daquela nota fiscal, tinha indicação de qual era a posição exata daquela nota fiscal. Então ele podia ir lá na estante, na estante tal, na prateleira tal, na posição tal, na caixa tal, encontrar precisamente aquela nota fiscal original, sem precisar, né, aquele sofrimento todo de ficar procurando, né, às vezes em arquivos de aço, ou, né, numa tecnologia mais antiga, que era a microfilmagem. Você microfilmava, né, e aí você tinha os microfilmes e ficava, né, com uma lente de aumento, né, buscando dentro do microfilme a posição daquela nota fiscal, enfim. Então esse processo de digitalização dos documentos, ele é um processo muito importante para as organizações. Hoje é um pouco, parece soa estranho, você fala, puxa vida, mas quem ainda usa papel? Um monte de organização ainda usa papel. Um monte de organização ainda tem uma série de informações em papel. E aí você tem que começar a digitalizar, você tem que ter essa imagem digital desses documentos, porque isso certamente vai facilitar, vai automatizar os processos no escritório. Tá? Bom, nota fiscal talvez não seja um bom exemplo, mas existem inúmeros outros documentos importantes nas organizações que a gente poderia pensar e que seriam necessários à digitalização. Tá? Uma das coisas que recentemente a gente, né, também foi um projeto, inclusive, que nasceu justamente de uma parceria da época, né, que eu trabalhava na Xerox, ainda lá no final do século XX, com o sistema judiciário, era justamente a digitalização dos processos judiciais. Então, ao invés de você ter aqueles calhamaços de folha, né, vários volumes, né, você tem tudo digitalizado, e esse processo ele acelera muito, né, o fluxo dos processos dentro de um cartório judicial. Né? Então, aqueles que são do passado, eles foram digitalizados, aqueles que são recentes, né, são do presente para o futuro, já são todos eles digitais, e isso dá celeridade, né, acelera o processo requerido, né, para leitura, para análise, para defesa, etc. Então, veja que é um processo que muito recentemente, né, ele chegou para o judiciário, né, para o poder judiciário. Mas existem inúmeras organizações que ainda estão usando papel e vai papel para lá e vai papel para cá, e você pode pensar, né, numa gestão de documentos mediado pelos sistemas, né, pela tecnologia da informação e comunicação. E uma das coisas que primeiro se faz é a digitalização, né, a transformação daquele documento em uma imagem, que por meio de diversas tecnologias pode ser rapidamente transformado em um documento digital e ter toda a facilidade, né, de procura, de busca, que comumente nós temos, né, por exemplo, num banco de dados. Tá? Bom, as próprias informações de texto, né, e no exercício que eu pedi para vocês lá de controle de processos, eu peço para que vocês transformem um arquivo, né, num modelo diferente, onde vai ter lá um sumário automático e tal. Quer dizer, um plano de negócio é um típico, né, documento, né, aqui dessa alternativa de gestão de documentos, que
carrega uma série de informações que eles estão na forma textual. Né? E aí, com aquele plano de negócio, você pode, por exemplo, obter um financiamento, obter um investimento. Né? Ele vai servir de guia no início de qualquer abertura de negócio, enfim. Você tem o hipertexto e a hipermídia, apesar que essa expressão ela provavelmente vai ser substituída em breve, mas a ideia aqui é você ter a informação hoje já disponível na internet. E aí, ou na forma de texto apenas, ou na forma multimídia, né, usando áudio, vídeo, e isso é cada vez mais comum, né? Tanto que nós tivemos aquela palestra do Big Data, que é a disponibilidade da informação, né, no meio digital, né, eletrônico, e que as pessoas podem acessar com uma certa relativa facilidade, porque elas podem estar em qualquer lugar, né, e a qualquer momento, desde que elas estejam conectadas, desde que elas estejam autorizadas, elas podem acessar essas informações. Tá? E o workflow. O workflow, inclusive, era o nome da solução mais sofisticada que eu trabalhava na época da Xerox. O que é o workflow? Né? O nome já sugere, né, o fluxo de trabalho. Então, os documentos eles precisavam fluir dentro da organização. Então, eles, né, por exemplo, um pedido de compra. Então, sai do cliente, chega para algum setor. Tem um setor que vai receber aquele pedido. Né? Aí, esse setor ele dispara, né, uma série de requisições. Né? Então, o comprador ele vai solicitar, por exemplo, orçamento para os fornecedores. Quer dizer, antes disso, ele verifica se não tem estoque, né? Então ele vai lá, verifica se tem estoque. Se não tiver no estoque, ele dispara, né, para os fornecedores um pedido de compra. Os fornecedores vão mandar orçamento, especificações técnicas e tal. Quer dizer, você tem um fluxo de trabalho, né, que aquele pedido de compra gera. Então, um documento gera uma sequência de tarefas que precisam ser executadas. E às vezes executadas por várias pessoas, por vários setores, às vezes por mais de uma organização. Então, esse fluxo de trabalho, né, que tem na sua origem, né, um documento, vou dar um exemplo agora, né, do pedido de compra, ele pode ser todo automatizado. Você pode criar um sistema que, a partir do momento que aquele documento é criado, né, ele dispara para as pessoas e para os setores avisos e alertas que vão servir tanto para a pessoa receber aquela informação e poder usar aquela informação para a tarefa dela, para o trabalho dela, e dar continuidade nesse fluxo de trabalho, alertas de prazos, né? Existem sistemas bastante sofisticados, nós tínhamos alguns deles, inclusive, nesse sentido, que quando determinado, por exemplo, existia um prazo para a validade de um orçamento, por exemplo. O fornecedor ele encaminha para você um orçamento e aquele orçamento tem uma validade, por exemplo, de uma semana. Então você tem alertas, né? E automaticamente as pessoas que estão responsáveis por aquele processo, elas recebem aqueles alertas. Então são sistemas bastante sofisticados que têm na sua origem um documento. E por isso que nós chamamos de gestão de documentos. O workflow, inclusive, por bastante tempo, ele era, aqui no Brasil, ele era vendido como GED, que é uma sigla, né? GED, significa Gerenciamento Eletrônico de Documentos, que nada mais é que o workflow, né? Então dispara-se um documento, ele se transforma em eletrônico, digital, e aí a partir daquele instante tem um software, um aplicativo que vai gerenciando esse documento em todas as etapas que são necessárias, né? Aquele documento requer uma série de... a partir dele se decorre uma série de atividades e aí eu vou controlando essas atividades, atribuindo responsabilidades, atribuindo prazos, fazendo alertas e sempre fazendo a verificação se aquele fluxo ele está em andamento, né? Se ele não está em andamento, eu dou alertas, né? E assim por diante. Tá? O manuseio de mensagens, pessoal, também é bastante comum hoje. Né? Então, o e-mail, o correio eletrônico ainda é uma forma oficial para algumas organizações, por exemplo, o Instituto Federal, todas as nossas relações elas devem ser mediadas por e-mail. Né? Eu não posso mandar um WhatsApp? Não, o WhatsApp não é oficial, o WhatsApp não é formal. Nós, professores, os servidores, de modo geral, não só os professores, os servidores do Instituto Federal, nós não temos que responder WhatsApp, mensagem de WhatsApp. Mas tem o WhatsApp Business. Bom, o WhatsApp Business é uma novidade, né? Mas
Tirando esse, nós não temos nenhuma obrigação. Né? O e-mail ainda é o meio de comunicação eletrônico mais garantido, né, e oficial, que é o famoso correio eletrônico. Bom, além dele, existem todos os serviços de informação eletrônica, e aí aqui a gente vai poder colocar redes sociais, de um modo geral. Então existem empresas que usam o Facebook para se comunicar com os clientes, para se comunicar com os trabalhadores. Né? Nessa pandemia, muitas soluções foram mediadas por essas redes sociais, né? Facebook, LinkedIn, etc. E o WhatsApp. Né? O WhatsApp se encaixaria aqui, ele como um comunicador instantâneo. Né? O comunicador instantâneo, que é o que o WhatsApp faz, né? Ele faz a comunicação instantânea, ele não é uma solução muito recente. Né? O WhatsApp sim, mas o comunicador instantâneo ele já existe há muito tempo. Já existiam chats, já existia uma série de messengers, né, anteriores ao WhatsApp. Agora, o WhatsApp, ele, vamos dizer assim, pela simplicidade dele e por ele estar disponível, né, para os dispositivos móveis, principalmente para os smartphones, ele se popularizou. Né? Mas a gente já possuía o Skype, a gente possuía o Hotmail, tinha o Messenger, né, antes de ser adquirido pela Microsoft. Depois a Microsoft tirou o Messenger, porque ela adquiriu o Skype, né, e aí você, enfim, a gente voltar aí no passado, né, o ICQ, né, aí a gente está falando já da pré-história, já tínhamos uma série de serviços de informação eletrônica, e eu incluiria aqui o BIP, né, e provavelmente alguns de vocês nunca ouviram falar disso, mas existia um aparelhinho e ele recebia mensagens instantaneamente. Então a pessoa ligava para uma central telefônica, você solicitava ao atendente, para o atendente, o envio de uma mensagem, ele por onda, né, e ele encaminhava aquela mensagem e um aparelhinho que a gente chamava de bip, ele recebia a mensagem. Aí na mensagem você tinha alguma instrução, né, geralmente se fosse alguma coisa simples, vinha instrução simples. Se era alguma coisa complicada, um pedido de contato que você podia fazer por telefone, né? E aí era por telefone mesmo, tá? Então você tem esse serviço de informação eletrônica e isso já é bastante antigo, isso já existe há muitos anos, mas o WhatsApp certamente hoje é o que mais torna evidente e fácil de entender o que seria um serviço de informação eletrônica, tá? Correios de voz, de certa forma, o WhatsApp incorporou isso, né? Você hoje, no começo ele só mandava texto, hoje você pode mandar áudio, né? Mas antigamente você usava as famosas secretárias eletrônicas, né? Então, o telefone fixo tinha secretária eletrônica, o celular tinha secretária eletrônica. Muitas vezes você não conseguia falar com a pessoa, mas você deixava a mensagem de voz, né? E esses correios de voz, eles davam celeridade a essa comunicação, né? Da mesma forma que hoje, quando você manda um áudio pelo WhatsApp, ele é um correio de voz. Ele incorpora, né, essa ideia de correio de voz e ele dá mais celeridade, porque de repente, se você fosse redigir um texto, demoraria bastante. E você, enviando um áudio, às vezes ele é muito mais eficiente, até por entendimento da mensagem que você gostaria de destinar à pessoa. Né? O fax, o facsímile, que era a transmissão de informações em papel, né, de uma ponta a outra, usando a telefonia. É óbvio que cada vez menos se usa o fax, né? Hoje você tira a foto do seu smartphone, manda pelo WhatsApp a imagem para a pessoa que precisa receber essa informação, esse documento, mas ainda existem pessoas, ainda existem organizações que usam o fax. Né? Bom, um dos aplicativos mais comuns e nessa pandemia provavelmente ele se popularizou de tal modo que dificilmente você deve conhecer alguém que nunca ouviu falar ou que nunca teve que vivenciar a experiência das reuniões virtuais, né, das conferências. Antigamente existiam audioconferências, né, elas já foram substituídas por conta da evolução tecnológica, então a gente já fala de videoconferências, e também já em vias também de ser superado por tecnologias mais modernas, que é o fato de você ter hoje as webconferências. Né? As nossas reuniões, quando a gente usa lá a RNP,
né, mais recentemente. Antes a gente usava lá o Free Conference Call, nada mais do que essa web conferência, essas reuniões virtuais, né? E são sistemas que permitem, né, produzem colaboração empresarial, tá? E os groupwares? Os groupwares são aqueles aplicativos que já vão ser, sob o ponto de vista de produtividade, eles vão ser extremamente interessantes, né? Então, hoje, por exemplo, né, todo mundo aqui provavelmente já usou o serviço do Google, da Google, né, da empresa Google, de compartilhamento de documentos. Então, você compartilha um texto e as pessoas, de onde elas estiverem, elas podem interagir nesse texto, elas podem editar, elas podem alterar, elas podem corrigir, né? E então, para vocês hoje isso é bastante natural, mas antigamente isso não era tão comum. Mas você tinha uma série de softwares que faziam isso, que permitiam esse grau de sofisticação, né? Hoje parece banal, né? Hoje parece a coisa mais natural e parece que sempre foi assim, mas não é verdade, né? Houve momentos que isso era bastante difícil, e aí você precisava de uma série de aplicativos para que se compartilhasse documentos. Esse compartilhamento ele também tem níveis, né? Pode ser que você só tenha acesso à leitura, pode ser que você tenha acesso à alteração, pode ser que você possa alterar, mas alguém tem que validar, né? Tem que autorizar a efetivação daquela alteração, daquela exclusão, enfim. Você tem as agendas de calendário em grupo, né? E aí a Google também oferece, né, o calendar, né? A agenda você também pode fazer usando o calendário da Google e ele pode ser compartilhado com as pessoas. Então você agenda uma reunião e já compartilha, né? Envia para o e-mail da pessoa, a pessoa aceita, já na agenda dela fica anotada no dia e num determinado horário, uma reunião, a realização de uma tarefa, enfim, né? E a gestão de projetos. E aí, nesse sentido de gestão de projetos, vocês começaram a ver um pouquinho, né, do BPM, com a professora Camila, e eu fiz ali um arremate. E vocês verão, né, no sétimo semestre, no BAD 7, vocês vão ter lá a gestão de projetos, tá bom? Muito bem. Então, para nós aí caminharmos para o encerramento aqui dessa videoaula, né, uma das coisas mais importantes para nós entendermos em termos de conceito é a questão da automatização, que é diferente de automação. Tá? A automação geralmente envolve o uso de robôs, então a automação acaba sendo até sinônimo de robotização, tá? E normalmente envolve processos repetitivos, típicos de ambiente fabril. Então, quando a gente usa a expressão automação, normalmente nós nos dirigimos, né, a fábricas. Nós estamos falando de processos fabris, tá bom? Ah, professor, mas aqui os sistemas de automação de escritório... então, como é aquela coisa do nome, né? Depois que batizou, né? Depois que você colocou aquele nome, para você mudar é bastante complicado, tá? Então na literatura está escrito automação de escritório, mas o correto seria automatização de escritório. Por quê? Porque a automatização ela não implica só na introdução de um robô, né? De um maquinário que vai executar tarefas que antes eram feitas por seres humanos, né? A automatização ela vai para além da questão mecânica, né, de você substituir, por exemplo, a mão de um trabalhador, né, por um braço eletrônico. Tá? Aqui nós estamos falando de você tornar aqueles trabalhos que antes não eram mediados pela tecnologia, eles serem todos convertidos, né, para um sistema e, consequentemente, então, toda e qualquer atividade passa a ser mediada por uma tecnologia da informação e da comunicação. Vou dar um exemplo simples. A gente ainda precisa de pessoas redigindo documentos. Então vai fazer um memorando, vai fazer um comunicado na empresa, a gente precisa que alguém vá lá e redija o texto do memorando, o texto do comunicado. Só que antigamente a gente fazia isso usando lápis, caneta, papel. Depois deram uma melhorada, a gente começou a usar máquina de datilografar, então você colocava o papel, datilografava. E nós fomos, ao longo do tempo, substituindo a ferramenta. Mas a gente continua produzindo texto. Então quem produz o texto ainda é o ser humano. Mas nós automatizamos, nós substituímos o manuscrito
né? E aí acabamos com o emprego do calígrafo, né? Os calígrafos eram profissionais altamente qualificados que tinham curso de caligrafia e que eles eram extremamente necessários nas organizações para a geração de documentos, né? Então a gente elimina esse posto de trabalho, por quê? Porque não precisamos mais, né, de uma letra muito bem elaborada, muito bem feita para registro dos documentos organizacionais. Nós podemos agora datilografar, né? E depois a gente substitui a máquina de datilografar por computadores, então a gente começa a digitar e a gente imprime. E depois a gente nem imprime mais, a gente deixa tudo isso numa nuvem e as pessoas podem acessar na nuvem esse documento, tá? Então a ideia da digitalização é um exemplo clássico, né, de automatização. O que é automatização? Eu transformei essa atividade de elaborar, por exemplo, um comunicado que antes era, né, redigido por um calígrafo, que tinha que redigir vários, né, para fixar em vários murais, né. Eu automatizo como? Eu introduzo esse procedimento todo numa tecnologia da informação e da comunicação. Tá? Quando eu faço isso, eu não eliminei o posto de trabalho do que elabora o texto, daquele que cria o texto. Talvez eu eliminei do calígrafo, mas daquele que pensa e raciocina e desenvolve e redige o comunicado, ele continua existindo. Só que eu automatizei esse processo. Ao invés dele usar papel e caneta, né, ou papel e lápis e mandar lá para o calígrafo fazer isso, hoje ele, por exemplo, dita, né, para o computador que dispara já esse documento, publica ele na internet e deixa à disposição de todas as pessoas autorizadas que precisam ter acesso àquele documento. Isso é automatização, tá? E ele é um passo necessário, tá, gente? Então, apesar de ainda os sistemas de colaboração empresarial ou sistemas de automação de escritório serem classificados como sistemas de suporte operacional, ele é um passo extremamente necessário para que sistemas mais sofisticados, principalmente sistemas de gestão do conhecimento, sejam possíveis. Tá? Sistemas de suporte à decisão sejam possíveis. Quer dizer, a viabilização desses sistemas mais sofisticados necessariamente passa pela automatização, passa pela existência de um sistema de colaboração empresarial. Bom, então é isso, pessoal. Aí tem algumas referências, né, no esgoto aqui, são apenas algumas, caso alguém queira aí se aprofundar no assunto. E no nosso próximo tema, eu vou falar já também dos sistemas de informação gerencial, de informações gerenciais, que vamos dizer assim, naquela sequência da tipologia, né, o primeiro tipo que está classificado como sistema de suporte gerencial. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.